Olá, meus amigos, que alegria! Mais um podcast, seja muito bem-vindo ao canal Além da Razão. Boa noite para você que já está conectado aí conosco e já quero dizer para você, convide mais uma pessoa, curta, compartilhe, porque hoje o assunto tá para lá de especial. E eu já quero perguntar para você, você já parou para pensar no peso de uma escolha? Numa decisão que muitas vezes parece inofensiva, mas que pode mudar o rumo da história e da vida, da tua família. Hoje o tema do Além da Razão, ele abre espaço para um tema que tem atravessado gerações e infelizmente tem destruído lares, tem destruído famílias e que tem desafiado pessoas, governos, que tem testado os nossos valores como cristãos e como pessoas. Esse tema tão conturbado que é a dependência química, o uso de drogas. E aí, quais são os mitos? Quais são as verdades? Quem lucra com isso? Quem perde? São tantas perguntas, mas, acima de tudo, como que nós podemos enxergar sem preconceito aquele que se desviou do caminho e acabou caindo nas garras da dependência? Eu sei que é um tabu social, mas hoje nós vamos a fundo, nós vamos além da razão para buscar entender um pouquinho mais sobre esse tema. Por isso, não sai daí e já curte, compartilha e marque mais alguém. Dip, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Já estamos perdendo as contas, né, David? Já são vários episódios. Realmente o projeto está engrenando e com a força e o olhar de Deus, com certeza nós seremos carregados por muito tempo e vamos evangelizar muita gente, levar muito conhecimento e, além de tudo, tocar a vida de pessoas, transformar a vida das pessoas, de famílias, de casais. Então, é isso. Esse é o nosso propósito. E sejam todos, sintam-se acolhidos nessa noite, onde o nosso convidado, né, é um convidado de honra. Nós vamos receber um testemunho vivo e dar força realmente, né, do poder transformador de Deus. Nosso convidado é Valdemar Mazon Júnior, um homem que conhece de perto o Vale da Dor, mas também o Monte da Redenção. Ex-dependente químico, ele experimentou o fundo do poço, mas foi resgatado pela misericórdia divina, reconstruindo sua vida com base na fé cristã. Hoje, Valdemar, ou Poio, carinhosamente também chamado, é fundador da obra Sob o Olhar de Maria, um apostolado dedicado à evangelização, acolhimento e restauração de vidas, especialmente daqueles que enfrentam o vício e a desesperança. Seu trabalho é profundamente enraizado na espiritualidade mariana e no amor de Cristo, levando esperança onde muitos já não enxergam mais a vida. Seja muito bem-vindo, Valdemar, o Poio, e que a sua história toque corações e inspire a todos nós a confiar mais plenamente na ação de Deus em nossas vidas. A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça do Espírito Santo esteja com todos. Vocês aqui, nós que estamos reunidos, né? E com aqueles que estão aí, que vão partilhar um pouco esse amor misericordioso que Deus tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida da comunidade, a qual hoje lá se encontram 62 acolhidos no tratamento da dependência química e do alcoolismo. Estamos aí. Que maravilha. Valdemar, conta para nós um pouquinho quem é o Valdemar Mazon. Então, Júnior. Júnior. Isso, O Júnior. O Júnior do papai, do pai que Deus o tenha, né? Está no mais altos céus, nos deixou há alguns anos já, né? Mas o Valdemar tem uma história
não muito diferente de todos aqueles que um dia tiveram contato com a droga, né? Por volta de 7, 8 anos aí, sofreu alguns tipos de tentativa de abusos. Dos 10 aos 12, comecei a conhecer algumas coisas, né, do mundo. Mas Quando você fala em abuso, você está se referindo a que tipo de abuso? Se permite, sexual mesmo, né? E esse é um estigma que hoje a sociedade tem enfrentado. Sim. Conheço pessoas, os meus meninos lá da casa, a maioria deles, né? Tenho feito alguns atendimentos também de pessoas que nos pedem, aí você começa a aprofundar mais o atendimento, a pessoa vai abrindo o coração e a gente vê que a raiz do problema está lá na sua infância. Muitas vezes está lá. E como é comum isso, né, pô? Desencadeia, né? Tudo é desencadeado na infância, né? Então, e muitas vezes também através da sua árvore genealógica, né? Seus antepassados, que isso vem também, né? Mas é uma coisa que, com oração, com atendimento, a gente faz, né? E aí, depois de desencadear, ou melhor, de desencadear isso, a gente começa a tratar. Aí hoje busca recursos na própria psicologia também, né? Para o atendimento. Hoje a espiritualidade é 100%, né? Acompanhada, mas com os outros, né? Com os outros profissionais também que nós temos hoje já, né? Com certeza. E essas tentativas de abuso, você olhando hoje do ponto de vista, hoje você como cristão, como missionário, como alguém que já teve a graça de ser curado, você vê que aquele abuso ou a tentativa daquele abuso afetou diretamente nas tuas decisões ou nas escolhas que você fez por períodos da tua vida? Eu creio que sim. Porque daí na falta de quem falar e para quem falar, né, como era próximo, né, no vínculo, no meio familiar, a gente se restringiu e acabou se retraindo. Exatamente. Clausurando. Exatamente. É um clausuramento porque o que acontece? Essa criança acaba tendo que a rejeição, a falta de pertencimento, a humilhação, né? Então a criança ela fica completamente perturbada. E muitas vezes o desacreditar das pessoas da própria família, como que ele vai fazer um negócio desse? Ele não teria capacidade. Ainda passa por mentiroso. Isso, exatamente. Tanto é que daí assim, ó, eu saí para fora de casa, comecei a trabalhar aos 12 anos, né? Sempre trabalhei, sim, aos 12 anos, né? Porque a minha mãe e meu pai sempre falavam para mim assim, você tem que ter uma profissão. Vai estudar, mas tem que ter uma profissão. E aí eu comecei a trabalhar na área de comunicação visual como pintor letrista, que é o meu berço, né, a pintura. E aí, depois disso, passei por outros trabalhos, mas sempre voltei para a área de pintura, de comunicação visual. E aí você começa a querer conhecer o mundo e as pessoas. E por eu ter parentes eu ter o meu padrinho de nascimento em Toledo, aos 12, 13 anos eu fui para lá, passar o carnaval lá, era uma criança, né, tinha começado a trabalhar, já tinha um dinheirinho e tal, e lá eu tive a infelicidade, ou depois de tudo que eu vivi, a felicidade, não sei o que dizer, né, mas de encontrar pela primeira vez um cigarro, um lança-perfume, né? E um copo de cerveja. E como que foi essa experiência? Eu com 12 para 13 anos, 12. Mas como que foi? Alguém chegou e falou, olha, Valdemar, tá aqui... Não, era assim, era carnaval, né? Era carnaval e aí para você se enturmar, eu vinha de fora, não conhecia ninguém. Criança ainda, né? Pulando carnaval à noite, vamos no nosso grupo lá, os mais velhos e tal, dali a pouco, uma bolinha, pá, o que é isso? Não, cheira aqui. E aí foi, irmão, aí abriu um leque, né? Após isso, retornando, o meu padrinho, olha só o cuidado que ele teve, né? Ele viu, ele presenciou isso tudo, né? E ele se sentiu na obrigação de falar com o meu falecido pai na época.
Então houve ali um corte, meu falecido pai, um homem íntegro, né? Não admitia um filho assim, né? Aí eu era cabeludinho, era aquele cara descolado e tal, né? Já com 12 anos, né? Bicicletinha e tal, né? E aí o meu senta aí, cortou meu cabelo, me deu um copo de leite e chorou bastante. Isso Mas teu pai. com 12, é isso, para 12 para 13 anos. Mas aí vem aquela coisa, né? Dentro da nossa casa, no seio familiar, não existia uma estrutura sólida de religiosidade. E aí, não tendo essa estrutura sólida de religiosidade, essa união, eis que os amigos da escola, aí eu já tinha bebido, aí eu já tinha fumado um cigarrinho, aí eu já passava a comprar, porque eu tinha meu dinheiro, né? Andava descolado na escola, com o cigarrinho na mão, aquela coisa toda para aparecer, né? Aí não demorou muito, meia dúzia, uma dúzia de colegas, de amigos ali, né? Amigos na escola mesmo. Vamos jogar uma bola sábado à tarde e tal, vamos, tal. Daí já aparece com uma maconha. Aí você já fumava uma maconha com ele, jogava a bola a tarde inteira e dava risada e aquela coisa toda. E vinha para casa e 14, 15 anos eu conhecia a cocaína. Né? Gente, olha para ver como que o ciclo, ou o ciclo não, o círculo que a gente vive, ele influencia na vida da pessoa, esse meio. O meio. Se você tiver amigos que não bebe, você não bebe. Se você tiver amigos que não fumam, você não fuma. Se você tiver amigos que é amigo de Jesus, você vai ser amigo de Jesus. Veja como que é interessante a gente você escolher fuma, bem você as para. pessoas. Ou se você fuma, depois você para. reavalia suas escolhas. Isso, porque daí o meio onde você está... Você vai querer se sentir pertencente e mas igual a daí eles. daí você tem que sair. Por exemplo, eu fumei 3 carteiras e meia de cigarro, fazem 12 anos que eu parei de fumar. Mas eu fumava 3 carteiras e meia de cigarro. Eu acordava de manhã cedo, não fumava dentro da minha casa. Tomava um gole de leite com Nescau, saía para fora. A empresa que eu tinha da minha casa dava 8, 10 passos até o meu escritório. Eu fumava 3, 4 cigarros até chegar no escritório. Né? Ia prejudicial. Nossa, é muito. Até semana passada nós estávamos aqui com a doutora, né? A doutora Márcia. Cláudia, isso, doutora Cláudia. E a gente falava justamente sobre isso, Valdemar. A questão, e olha que hoje a quantia que mudou isso também. O cigarro, por exemplo, tem 4.721 substâncias tóxicas. E hoje não há dúvida que os meninos que você acolhe, depois nós vamos falar mais sobre isso, já usaram outros tipos de droga, que hoje uma delas é o vape, que a gente falou que daqueles pendrivezinhos equivale a 50 carteiras de cigarro. E às vezes como na noite. Gente, olha o absurdo que e aí depois, quando a gente retomar isso, eu vou falar para você que está em casa, para você que nos assiste, quais são, na escala, quais são as drogas que é mais difíceis. E aí nós vamos fazer né? Você vai falar a sua opinião, ele vai falar dele, né? E aí eu vou falar para vocês o que realmente é para quem vive, quais são as piores drogas a se deixarem. Vai surpreender muita gente. Pode ter certeza. Nós conversamos também aqui com uma pessoa cristã, evangelizadora aqui na nossa região, em Brasil afora, e a gente falava sobre a maldição hereditária, né? Eu vi que você tocou nesse assunto e a gente trouxe à tona essa discussão, que é algo que é muito desconhecido pelas pessoas, né? A gente acaba não tendo muito essa noção de que realmente nós acabamos muitas vezes repetindo algo que aconteceu com os nossos antecessores sem perceber, sem ter conhecido a pessoa. Aí se você pegar, por exemplo, assim, ó, eu fui na raiz do meu problema depois que eu tive a minha conversão, eu fui buscar. Eu tenho uma família do lado do meu pai, meu avô se matou. Perdeu tudo que tinha em jogos e prostituição. Aí eu fui pro lado da minha mãe, para a família da minha mãe. O meu avô e a minha avó
morremos separados, morando na mesma casa, mas separados. Mas o meu avô era alcoólatra. A minha falecida avó tinha doença até por dentro dos olhos, eu acho. Não é verdade? Então, assim, o que é sobrar para mim? Hereditariamente falando. O laço genético já traz Já enraizado, vinha, né? Já vinha. Porque eu me lembro das histórias que eu escutava da minha mãe contando e das amigas contando sobre o antigo Barro Preto que tinha, carnavais que tinha. Cara, eles eram tudo. Como é que os filhos não vão ser? Aí eu pego. O pai bebe, o filho bebe, depois o neto vai beber, o bisneto. Eu vou fazer um salto, mas vou voltar. Aí eu não, é tudo. Aí eu pego meu filho, que hoje 22 anos. A genética estava nele. Não é verdade? Mas esse é um que eu falo depois. Então, assim, se você pegar... Então, eu fui buscar, eu fiz a quebra das correntes hereditárias e parei aqui nas minhas costas as 1000 gerações. Para que esse importante, né? Daqui, vai garantir pelo menos uns 100 anos aí. Daqui para frente é mais 1000. É a promessa de Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus que falou. Quando você segura 1000 gerações nas suas costas, daqui para frente você será abençoado mais 1000. Tá. Eu estou considerando aí em torno de 4 gerações, né? Mas é isso aí, eu acho que tudo entra essa relatividade. Porque quando você faz uma quebra quando você faz uma quebra, você não pega a segunda, a terceira, a quarta. Você tem que vir da 10ª para baixo. Você tem que ir lá atrás, na 10ª geração, e vir cortando todos os julgos hereditários que vinham com ele. Porque teve coisas que eu vivi nos meus 40 anos de vida que não era meu. Com certeza. Foi apenas uma consequência daquilo que vinha, eu nem sabia. E a gente não sabe dessas coisas. A gente não tem nem noção do que essa parte espiritual ela é muito forte e ela é muito profunda. Eu atendi um caso e me chamou a atenção e que era uma maldição hereditária de pessoas morrerem afogadas. Eu atendi uma mãe e ela contava que na família dela, da parte, então pegando na parte da mãe dela, teve um irmão da mãe que morreu afogado. Mas depois teve para cima, tipo da parte do avô, teve 2 pessoas que morreram afogadas. E assim que ela foi puxando, ela lembrava, e tinha ainda alguns parentes vivos, era 4, 5 gerações e em toda geração tinha 1 ou 2 que morriam afogados. E o medo dela era justamente olha isso. só o que você está falando, eu não trouxe para. Não tive essa percepção. Essa semana eu atendi uma paciente e ela perdeu o esposo e o filho eletrocutados. Nossa. Então talvez tenha Tem algo que lá atrás. Sempre tem. Não é talvez. Sempre tem que buscar. Tem que buscar. Tem E só que não busca conhece. com atendimento e oração. Eu imaginei como uma fatalidade, mas de fato existe essa visão, né, sobre Acidentes violentos. Eu conheço famílias que, dentro da família, já teve várias pessoas que sofreram acidentes violentos. briga, né? Aquela Briga, pessoas que que se nutrem de discussões e se encontram. ciclos que vêm de suicídio. Então, olha o peso disso. E aquilo que você falou, Valdemar, eu posso deixar passar por mim e Não dá bola, seguir, ou eu posso quebrar isso em mim e a partir de mim, para a geração futura ser diferente. É escolha. Aquilo que eu comecei dizendo no início, é escolha. Só que para mim escolher eu tenho que conhecer também. Tem que buscar. Porque na verdade, se você for pegar uma criança até a pré-adolescência dela, escolha que uma criança faz. A criança se baseia nas suas escolhas. Sim. Do pai e da mãe, desde que ela tenha, ou de alguma referência que ela tenha. Né? Então ela acaba sendo forçada a fazer escolhas que ela não gostaria. Eu conheci uma pessoa recentemente, uma pessoa incrível que entrou na minha vida e assim, sei que vai por muito tempo. A história dele é assim, um homem de 30 e poucos anos,
o pai era alcoólatra, a mãe alcoólatra, usuária de drogas. Ele nasceu bebê ainda, os pais se separaram. A mãe se prostituía e usava drogas na frente dele, desde quando ele tem memória, quando dos 3, 4 anos de idade. E com certeza isso era bem antes também. Bem antes, com certeza. Tinha relações sexuais na frente dele, entrava em coma, caía, ia para o hospital, uma confusão. A mãe morreu, tá? A mãe morreu, ele era pequenininho, de overdose. Ele que viu a mãe morta. Nossa, imagina o peso dessa... Olha a história. E aí começou a questão de colocar essa criança no outro lar. Foi colocando, colocou para um tio, colocou para uma tia, nada dava certo, todos querendo abusar, uns moralmente, outros sexualmente. E assim, uma coisa realmente extremamente pesada. Mandavam ele se lembra, ir comprar pinga no boteco, só coisa errada. E no cemitério, criança, ele tinha medo de ir no cemitério, obrigava ele a ir lá no cemitério, levar as coisas, fazer isso sozinho. E essa pessoa, você acredita que não se perdeu por nada? Eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, você é agraciado por Deus, que Maria te pegou e falou, vem aqui. Agora, qual a chance de acontecer isso com uma criança dessa? 1 em 1 milhão. E sair onde ele está, conseguir um relacionamento, vai se casar, pretende ter filhos, está seguindo a espiritualidade de uma maneira muito linda. Eu falei, você é um guerreiro, bicho, um herói. Olha o testemunho de vida desse cara. Porque muita gente fala assim, Dico. Muita gente assim, eu estou dentro da igreja, eu louvo, eu faço isso, eu sirvo a Deus, e eu não tenho testemunho para dar. Porra! Como é que você não tem um testemunho para dar, irmão? É que geralmente as pessoas pensam que para me dar um testemunho tem que ser algo que eu fui dependente, eu matei. Você acha que é bonito eu falar? Não trágico. Mas você acha que é bonito eu falar que eu um dia usei droga? Cara, me arrependo até o último fio do meu cabelo. E um dia ter conhecido. Ou melhor, um dia ter colocado na boca um trem desse. Cara, o testemunho das pessoas que estão na igreja, que levam uma vida reta, uma vida em Cristo, em Jesus, é o maior testemunho que possa ser dado e exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, não, irmão. Eu não sou exemplo. Hoje estou reconstruindo minha vida há 7 anos em sobriedade. Quem sabe, quando eu tiver 40, 50 anos de sobriedade, eu possa dar um testemunho, não é verdade? Porque hoje eu dou um testemunho falando daquilo que eu sofri. Irmão, não quero sofrer, vem pelo amor de Cristo, não pela dor que nem eu. Agora você está passando algo que você vive, essa intensidade da busca do caminho de Cristo. Você sofreu, aí você falou, Valdemar, que você sofreu, mas... Enquanto estava usando a droga... Perdão, me entendo você que vai escutar isso. Entendo. Você não sofria? A droga é boa. Se a droga não fosse boa, eu não usava, louco. Ninguém ia usar droga. Se a droga não fosse boa. Mas o nome dela, droga. E as pessoas olham assim, passam numa farmácia e está escrito drogaria. Você não se tocou ainda? Você não pensou ainda? O que tem ali dentro? Tem muita droga em prateleira aí de farmácia. Né? Não é só ilícita, mas aquilo que eu falei antes sobre digamos assim, o pódio das drogas, a que está em primeiro lugar, a mais difícil de se deixar, é a que é mais vendida e é a que pode ser usada em qualquer lugar, que chama-se cigarro. São ferramentas que podem ser usadas de formas diferentes. E o álcool daí compartilhado. Não é verdade? Eu sempre digo assim, Felipe, que para uma pessoa ser sóbria e para você existe uma medida. Existe uma medida para mim hoje estar aqui. A medida, ela
é daqui até aqui. É esse movimento. É aquela coisa. Está acompanhando aqui, ó. Eu pego uma garrafa de água, Isso. eu vou abrir essa água. Vamos abrir essa água. Eu coloco dentro da garrafa, dentro do copo, isso aqui. Mas agora eu vou colocar uma gota de veneno, uma só. Vive. Se eu colocar uma gotinha e te oferecer, você aceita tomar essa água? Sabe qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose. Tá entendendo? Só que, lógico, a dependência química leva o quê? A pessoa, tá? Primeiro que Aos prazeres imediatos. Né? aí entra. A dependência química, o Dieter falou no começo, ex-dependente químico, não existe ex-dependente químico. Existe, para mim você Não, eu sou dependente químico até morrer. Por quê? Ex-usuário. Porque ex-usuário. Porque o que a droga é? Ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Por quê? Veja bem, se eu continuar usando, o que vai acontecer comigo? Ela é progressiva, eu não querer usar cada vez mais. Ela é incurável. Porque ela não tem cura, é só por hoje não. O efeito da primeira vez nunca mais vai ter. Aí a pessoa, quer dizer, gente, fumou o primeiro baseado. É aquela sensação. viagem tu não vai mais ter. Opa, agora eu quero de novo a mesma sensação. Fuma a segunda vez, não dá. Fala, não, então talvez eu tenha que aumentar a dose. E aí começa. Mas é que assim, ó, levando ao pé da letra, o dependente é quando você depende daquilo. Você não depende daquilo para sobreviver. Hoje não. Por isso que eu sou. Ex. Não, mas não, eu não sou ex. Eu sou um dependente químico em recuperação Não, mas pro resto da minha vida. Porque não existe ex-dependente. Porque tipo assim, ela tá ali. É mais Se eu instintivo. meu corpo já tá limpo. Ele Não, fica- o corpo, mas é a minha mente. Está sendo limpa. Tá sendo, mas não tá Mas indo. quantos lixos nós temos nas nossas mentes? Só que é mais no sentido que, a partir do momento, eu falo porque uma hora eu vou trazer o meu testemunho aqui também. O que acontece? A partir do momento que eu parei de usar droga, a ciência diz que entre 90 a 180 dias o corpo está desintoxicado, perfeito. Só que a pessoa ela nunca mais vai poder tomar um dependente do álcool, ele nunca mais vai poder tomar nada com álcool. Dependente do cigarro, parou de fumar, ele nunca mais diz, não, só vou dar uma tragada. Não existe isso. Ou da só droga, um, só não existe. vou cheirar uma cadeira. Não existe. É mais nesse sentido, porque aí a pessoa pro resto da vida vai ter que dizer, não, Já existe um registro, como se fosse um mecanismo antígeno do isso corpo. está guardado ali dentro da memória, você ativou, lascou. E aí, o que ativa essa memória nos meninos que recaem? Porque eu tive um internamento só. Eu tive um acolhimento só, há 7 anos atrás. E nesse acolhimento que eu tive, bastou para mim 3 meses para ver a minha conversão. Mas eu tenho meninos que têm mais de 30 acolhimentos, 20 acolhimentos, 15 acolhimentos. Entra, fica um tempo, volta, cai, volta, cai, volta, cai. Sabe qual que é? A maior causa é sentimental. É o coração. Ele não sabe lidar com o não. Ou seja, ele quer entrar num relacionamento, seja ele com um filho, seja ele com uma ex-mulher ou com uma outra mulher, e quando ele recebe um não, lidar com não. Eu vou usar droga agora. Não vai dar nada. E realmente usar droga não dá nada, Dieter. Beber não dá nada. Veja, ela não dá família, ela não dá estudo, ela não dá nada, irmão. Não dá futuro nenhum, não dá emprego, não dá nada. A gente precisa, né? E falar claramente e abertamente, porque assim, eu fui dependente químico, então ninguém, eu sou um dependente químico em recuperação, mas porém, o meu uso entre as casas que eu frequentava dos traficantes, entre as saídas, porque eu trabalhava a semana inteira, mas chegava na sexta-feira, eu tinha dinheiro no bolso, a mãe tinha um carrinho e eu saía com o carrinho, e aí eu tinha uns amigos que eu passava a recolher, cada um trazia um pouquinho, nós Como passava. tem amigo essas horas, né, pô? Meu Deus. Ixi, Não, né? eu vou ter que contar sobre amigo mesmo, de verdade, irmão. Não, amigo, eu tô Abre a tua mão, faça assim com ela e coloque de nomes para ver se você tem 5 amigos na tua vida. Difícil quem tem isso.
Olha, É difícil quem tem viu? isso, irmão. Isso daqui é algo bíblico. O próprio Jesus diz que quem tem amigo encontrou um tesouro. Jesus, particularmente, tinha 6 amigos. Ele podia dizer, ele tinha Pedro, Tiago e João, Marta, Maria e Lázaro. 6. 6. Porque 6. os outros discípulos nem amigos de Jesus eram, irmão. Porque estavam com ele, mas estavam longe. Aquilo que você... Eu aprendi um negócio que David é extraordinário, né? Talvez, Cara, talvez só um íntimo, né? Não, o íntimo... Talvez, não. desses eram pouquíssimos. Quer dizer, o João, íntimo, ó. na nossa percepção é aquele que frequenta a tua casa. Mas aquele nem que por tu isso ele pode- pode ser seu amigo. Ele pode Não, ser não. íntimo, mas ele... Porque daí a palavra de Deus vai falar, maldito do homem que acredita em outro homem. Então, assim, Claro, Pra amigos você a gente vai ser a- contar na palma de uma para mão. você ter amigos de verdade, tirando a tua esposa e teus filhos, irmão, tirando, né? Tua esposa, núcleo familiar teu, esposa e filhos. Tirando isso, amigo. Cara, você dá a vida pro teu... Se eu pedisse pra você hoje, você daria a tua vida por mim? Eu teria que pensar. Você não, jamais você vai fazer um negócio desse, irmão. Jamais. Não, mas você não vai dar, Eu ia ter que Deep. pensar com carinho. Pois é, entendeu, Quer irmão? dizer, tá mais pro não. Mas todo Quando você daria a tem- vida? Não. Aí eu digo claro, pra você assim, difícil, né? irmão, eu larguei tudo e dou a vida por 50, hoje 62 que tem lá, mais de 1000 que já passaram. Porque eu não vivo mais a minha vida. Eu, Valdemar, não vivo a minha vida. Ah, como eu queria ter minha empresa de volta. Ah, como eu queria ter minha família de volta. Ah, como eu queria poder fazer parte, ir num baile. Ah, como eu queria. Não posso mais. Mas você se arrepende dessa escolha? De hoje, não. Mas daquela que eu fiz lá atrás, sim. Que foi a escolha do uso, da prostituição, da traição, da sem-vergonhice, da malandragem. De tudo isso eu me arrependo. Mas hoje estar em Cristo é o que eu quero. Eu não saio mais da minha comunidade, onde eu estou hoje, para fazer outra coisa, irmão. Eu não consigo me ver mais como um empresário, como um... Entendeu? Hoje é outra visão. Hoje é o céu. E o que Hoje é o céu. hoje você trabalhando com tantos jovens, adultos, idosos, porque isso não é algo... E aqui entra um detalhe importante. Não é algo... Cor, credo, posição social e raça. Irmão. Não escolhe. Não. Hoje tem pessoas que a gente olha, pessoas que têm muito dinheiro e que infelizmente estão morrendo por causa do uso das drogas. Pessoas que têm de tudo ou pessoas que têm estudo, pessoas sem estudo. Quer dizer, não tem essa definição. Pega todo mundo. Mas o que hoje, Valdemar, na tua concepção, trabalhando com esses dependentes, você acha que daquele tempo que você usou para hoje, nós estamos falando de quantos anos? 20 e tantos anos? Mas eu usei depois com 40, né? Depois tu usou novamente. Mas na tua concepção, mudou os estímulos? Porque até pouco tempo atrás a gente dizia, o que leva uma pessoa para droga? Companhia, falamos sobre isso agora, o ciclo que anda, curiosidade, pressão do grupo, principal, vazio espiritual, Falta de amor próprio. falta de amor próprio. Você acha que daquele tempo para hoje você percebe diferença ou só mudou o endereço, mudou o tempo, mas continua os mesmos estímulos? Sabe a bolinha vermelha que o palhaço usa? Ela só muda desse nariz pro teu. Do teu pro do dia. Continua o mesmo. Não mudou nada. É as mesmas coisas. É E as como mesmas detectar? Porque hoje, com certeza, muitas mães O show é o estão ali mesmo, conectadas. Como Mudam saber? os protagonistas e os coadjuvantes. Mas... Para uma mãe perceber hoje que um filho está no uso da droga. Não tem como. Não tem como perceber. Não é perceptível. Só se ele pedir ajuda. Ou se alguém de fora vê ele usando e vem e fala. Dentro de casa é quase que impossível reconhecer o uso da droga. Mas será que talvez pelo mecanismo como aquela família já funciona? Que é o que talvez
fez com que aquela criança, aquele pré-adolescente, adolescente, Mas olha só. entrasse, você tá entendendo o que eu Não, tô te sim, eu dizendo? tô, mas Porque assim, aquela família que deixa essa Deixa criança solta, fica no quarto tanto que quer, fica no celular tanto que quer, sai de casa, não precisa avisar que horas que volta. Essa criança, esse adolescente, na hora que ele começar a usar droga, ele vai continuar nesse ritmo de vida. Agora, Por se a isso gente... que não vê. Então, e se a gente tem o controle do filho? Mas como é que você vai controlar uma vida que não é tua? Não, o controle eu digo, se você tem o teu filho na mão, se você Regras. dá atenção, Regras. se você aí ama o entra teu filho, aí, se você conversa, então, dialoga. família, base. Isso. Aí o que acontece? Mas Minha aí, se mãe- esse filho for usar, você vai ver a mudança de comportamento Sim, dele. aí sim. Aí sim, Aí é. sim. Nesse Não, ponto, aí beleza, aí doutor. tranquilo. Mas aí você falou do seio familiar. Aí a minha mãe, quando eu dei o meu primeiro testemunho, depois que eu voltei do meu internamento na igreja de Pedra, numa noite de terça-feira, que eu falei que eu usei droga dos 14 aos 22, tava com ela, né? Fui posar na casa dela, no outro dia de manhã, me acordou aos gritos. Como que você usava droga dos 14 aos 22 anos e eu não sabia? A minha pergunta para ela qual foi? O que você estava fazendo? Sabe a resposta dela? Eu estava trabalhando para te dar uma vida melhor. Pois é, mano. Mas eu não precisava de uma vida melhor. Eu precisava de você. Ficou vazio. Aí, Esse eu vazio- separado, dissolução do casamento, toda aquela confusão que aconteceu depois de eu recair aos 40 anos de idade, né? Como que foi Meu essa filho. recaída? Porque então E aí você eu olho usou. pro meu filho de 20 anos, de 19 anos de idade, e olho para ele e digo, como é que você foi usar droga? Você não sabe a experiência do seu pai? Ele olha para você assim e fala assim, O que você estava fazendo? eu queria sentir o que você sentia. Aí é pesado. E aí, irmão, você faz o quê? Você choca. Mas essa Mas você só recaída, chora e pede Valdemar, Você não tem o que fazer. É um vazio, é um vazio que vai ter que ser preenchido. De alguma forma ele vai ser preenchido. aí que tá. Jesus. E essa é uma das coisas. Jesus. Ou por coisas erradas, ou pela droga, O caminho ou tem que pelo ser- álcool, ou, né? Existe- De Você vai alguma buscar preencher forma, o esse vazio. vazio Eu vai ser falo para os meus meninos lá, Diego, que existem 3 caminhos, que são 3 Cs. Caixão, cadeia ou Cristo. Pode escolher, né? Se você continuar na vida errada. Seja na dependência. Na no vida vício, errada vai ser 2. seja na dependência ou no vício. Não só da droga, mas da mentira, do jogo. Sabe? do adultério. Cara, Viu? Agora eu quero mexer num ponto, Valdemar, que eu acho que esse ponto vai lá no íntimo de muita gente. Porque olha só, como dependente químico, a pessoa diz, mas eu sou fraco. fraco, com perdão da palavra. Sem vergonha. Aí, só que é isso que eu Nada queria, fraqueza. esse é o ponto que eu queria entrar, porque a pessoa diz, eu sou fraco, é porque eu uso. Só que a pessoa vai buscar, ela tá ciente, ela tá consciente, ela não tá com... Ela vai buscar, então isso não é fraqueza. Não. Daí, Então quer dizer que quando olha você, só. depois de tantos anos, você dos 20 e tantos anos aos 40, você se manteve firme. 18 anos. 18 anos. 18 Então anos. quando você foi buscar, foi falta de vergonha? Foi sem vergonha da minha parte, porque tava lá as 2 carreirinhas de cocaína e eu podia ter olhado para aquilo lá, 18 anos sem usar, por que eu vou usar? Quer dizer, Eu não quero. não eu sou vou- fraco. Eu vou usar porque ninguém tá vendo. Foi hipócrita, sem vergonha. Eu fui sem vergonha. Gente, olha como Cara, esse tema é um eu tema gay. fui uma pessoa. Porque Pô, assim, Dick, eu até assim, concordo com você nessa recaída, mas assim, no início não. Porque no início realmente existe uma fraqueza muito grande. Existe uma falta de amor. não, Existe existe um conjunto. Existe um uma conjunto. falta de cura. Viu? autoestima. Não, existe um conjunto. Eu não digo que não existe. Lá no início, na minha adolescência, aos 12 anos, foi um conjunto de coisas que me levou a conhecer as drogas. Mas, Deep, se eu tivesse uma base familiar, se eu tivesse alguém me levando, o David leva as filhas dele para a igreja, irmão. Eu hoje levo meus filhos para a igreja. Mas antes eu ia para a igreja cheirado. Ô, que tipo Só de para cumprir cristão? tabela. Que tipo de cristão que eu sou? Porque assim, ó, existe uma coisa bem simples.
existe a vontade do homem. A vontade do homem, quando ele coloca essa vontade na cabeça, no coração dele, Acima da vontade de ninguém Deus. tira. Ele fica acima, ele se torna um Deus. E aí ele está cagado. Perdão da Mais palavra. uma vez nós Ele tá voltamos. ferrado. Escolhas. Mais uma Tudo vez é nós escolha. voltamos. Porque assim, ó, Obediência. porque assim, ó, veja bem, se eu tenho a escolha, a opção, o livre-arbítrio, vamos lá, tenho tudo isso, né, me apresentado, e eu tenho vontade de usar a droga, mas eu sei de tudo que ela vai me causar, por que eu vou? Porque eu tenho vontade, aí eu vou, então é humano. Aí os caras botam a culpa no inimigo, digamos assim, né? Bota a culpa no inimigo. Cara, foi você que deu a brecha, foi você que abriu para o inimigo entrar. Nós somos absolutamente responsáveis por tudo que acontece no nosso Conosco, mas também nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós podemos buscar em Cristo, Senhor. Opa, Agora, Porque claro, nós é bíblico. Mesmo que vivamos na carne, nós não militamos segundo a carne. não nem segundo o militamos Espírito. segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Somos pecadores, somos falhos, somos humanos, sim, mas nós somos espírito. E uma hora nós temos que prestar conta. Agora, Uma hora temos que prestar lógico, conta, é simples, assim. uma vai coisa, chegar. uma A hora coisa vai tipo, chegar. E aí, nesse mundo que nós vivemos, as pessoas falam assim, não, porque daí no purgatório você passa pela purificação, irmão, esquece. O fogo e a prata, o ouro e a prata é no fogo. E é nesse mundo aí. É aqui. Eu atendi um paciente essa manhã, chegou essa madrugada. Eu não posso falar o que é, mas assim. É inacreditável. completamente Eu vou contar pra dito você. figurado. Não, eu não posso falar o que aconteceu, né? Mesmo que eu não cite nome, nada, por conta da temporalidade. Mas depois eu vou explicar para vocês um pouco melhor a situação. Assim, é algo que a gente olha e fala: o que está acontecendo nesse mundo? Vamos dizer, onde o ser humano está chegando? Onde o ser humano, do que nós somos capazes. E eu falo isso para as pessoas, né? Conversando com ele, depois fala. Jesus está voltando, irmão. A vida dele está próxima. E creia você que está nos assistindo, e eu falo isso e prego lá para os meus meninos. Se arrependa enquanto há tempo. É que Porque o Senhor está à porta. E sem arrependimento, Não vai. não há perdão. Mas é que hoje o ser humano ele está acostumado a uma vida fácil, é uma geração fast food, é tudo rápido, prático, eu diria na mais. mão, instantâneo. Vou pegar algo, então. Vou pegar algo que eu aprendi. Padre Marcos Prim. É uma geração Dorflex. Deu um probleminha? Remédio. Deu? Ninguém mais enfrenta os seus problemas de cabeça erguida, de peito aberto. Você quer se esconder atrás das coisas. É que uma coisa, veja, aí eu volto em algo que você falou lá atrás, pô, e que eu tenho falado muitas vezes no trabalho que eu tenho feito com a juventude. E geralmente essa pergunta que você fez eu tenho feito também. As drogas são boas? São. Só que o problema é que ninguém fala é da consequência da droga. Porque a pessoa quando toma uma cachaça, se sentiu bem, tá animado, tá alegre, fuma um baseado, tá dando risada. O problema não é usar. Sabe qual é é a o problema? consequência O problema do é uso. assim, ó. O problema é você ter uma empresa, ser bem sucedido na vida, 17 funcionários, um faturamento, ser bem visto na sociedade, ter tudo na vida. Ser presidente de Rotary, ser presidente de kart clube, ser envolvido com a sociedade e tudo. E você perder tudo isso por causa de uma carreira de cocaína. Aí dói. Aí essa dor que ninguém quer sofrer. Só que enquanto tá usando, a pessoa não pensa nisso, ela tá curtindo o momento. Tá bom. Ela tá em êxtase, né? Tá em êxtase. O problema é que as consequências vêm. E aí vem aquilo que eu prego e vivo aquilo que prego, que é os 12 passos da sobriedade. Não é verdade? Que eu descobri no meu tratamento. E o primeiro é o mais difícil de todos, porque ele vai te acompanhar o resto da tua vida. Reconhecer. Admitir, né? Gente, isso é difícil. Quer dizer, tô errado. Sim. Caramba, isso, olha. Você tem que pegar o teu orgulho, moer ele, né? Pisar em cima, olhar e falar: eu sou esse miserável. Eu amo você, eu amo, de todo o meu coração, porque você é meu irmão em Cristo Jesus. Mas eu não concordo com suas atitudes. E praticar isso supor, tá?
Só que aí nós entramos em mais um ponto. Hoje as Bom, por pessoas isso têm que- muito respeito Por isso humano. que tem tanta guerra, por isso que tem tanta morte, homicídio. E aí nós abrimos um leque, né? Abrimos um leque, você vai cair. Né? Mas voltando na questão primordial, que é a dependência química, e que você fez uma pergunta antes, David, que a gente deixou no ar e não houve. Você, mãe, você, pai, há como você fazer e descobrir se o seu filho está, mesmo que ele seja desregrado em algumas coisas, fazendo uso. A minha falecida avó falava assim, e depois a minha mãe sempre repetia isso, e repete até hoje, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, família, observe se os amigos do teu filho, da tua filha, estão levando ele para a igreja, para um retiro, estão levando ele, nada contra. Se quiser, que nem diz o outro, torar o pau, vai, irmão. Mas depois aguenta as consequências. Está levando ele para bar, para balada, para... Cuida! Conheça o teu filho. Saiba quais são as dores dele, as necessidades dele, os anseios, né? O que ele está precisando naquele momento. Só que tem uma coisa também, pô. E eu já entrei em contradição assim com amigos, inclusive, e até dentro da família, com relação a essa conduta que eu tive na criação dos meus filhos. Falar não. Você falou isso e assim, você tocou na ferida. E eu dizia em casa, o não é pedagógico. Cara, meu filho fica chorando horas porque não deixei ir na festinha, minha filha porque eu não deixei ir em tal viagem. Assim, E precisa. Aquele clima em casa, sentar na mesa, não quer comer, porque meu pai... Fazendo biquinho. Não é pedagógico. Quando não vai, por quê? Porque não. E aí, Acabou. sabe o que eu comecei a fazer? Porque quanto mais tu explica, pior é. É que nem É chiclete. isso. Cara, você masca o chiclete, quando acabou o doce, joga fora. Não. Porque senão você só vai ficar. Não, a gente até explicava. Não né, é não, no acabou. início. No início a gente explicava, assim, a primeira vez. Ó, não por conta disso. Ah, mas isso aqui... Filho, eu já te expliquei. Ah, não. Eu já falei que não. Ah, mas por que fulana vai? Porque o pai... Não, você não vai. Ah, você não vai. Tá? Então, isso eu digo assim, realmente foi algo determinante. Não é isso, né? Não é só isso. Mas o que eu percebi? Eu comecei a perspassar isso para pessoas ao meu redor. Isso me afastou de algumas, mas me aproximou de outras. Então, assim, pessoas que eu amo, crianças que eu amo, estão no meu meio, eu vou educar junto. Não há dúvida disso. Eu sendo padrinho ou não, ganhei alguns afilhados também por conta desse comportamento. E Deus colocou as pessoas que tinha que colocar. Não, Porque e a criança essa chega, postura é Não, pessoal. eu quero chocolate. Não, primeiro a gente vai almoçar, depois você vai comer o chocolate. Se joga no chão. Não vou te dar. Eu já falei, eu não vou te dar agora, mas o chocolate está aqui, você vai comer. A criança vem e pega, ela te testa, né? Ela vem e pega. Ela vai abrir, aí vem um e fala, coitado, deixa ele comer. Não. Eu falei que não. Eu combinei isso. Eu não vou dar. Nossa, você é ruim de... Sim, tá tudo Gente, certo. tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo bem, eu Viu? digo. É aquilo que o padre Léo dizia. Ele falou, gente, no limite está a educação dos filhos. E aí eu posso dizer hoje para você, no limite está a educação da família, da Resumindo, sociedade. dê limites aos seus filhos. Agora nós vamos transportar isso para a vivência do adicto e do dependente químico. A primeira coisa, não tem limite. Ele não é bom, não, nunca. Ele não sabe lidar. Ele vai, ele mergulha de cabeça e não tá nem aí. Aí nós vamos para aquilo que eu vivo na comunidade hoje. Você achou em alguma vez na Bíblia escrito assim, Deus, Jesus falou com a Nicodemos, eu acho que se você fazer assim, Nicodemos, vai dar certo. Não. Esse eu acho que não existe, né? Assim ou não, irmão. Assim ou não. E a pessoa que diz não é o mais ruim. Em todas as circunstâncias. Mas é ruim até que ponto? Até onde? Até quando? Ele está sendo o melhor possível para você, mas é que você não está tendo entendimento que aquele momento
Ele te ama tanto que ele está dizendo um não de amor. Só que o que Aí, o que acontece? que- o que O que- jovem não consegue entender Isso. isso e acha que está punindo. É. Só que quem já tem a vivência e a experiência, sabe, lá na frente o jovem vai dizer, puxa, era verdade. Só que aí muitas vezes é tarde. É claro que assim, também tem que existir critérios. Sim, Né? mas olha só. Também não pode privar uma Não, criança não. que tudo é não. Não, A criança vai pegar, ela vai Diego, derrubar Só que aí na entra aquela mesa, questão, não ela é vai isso. comer, vai Coerência. brigar, né? Coerência, Isso. tem que ter coerência. Mas aí eu vou lá para a cruz de Jesus. Lá para a cruz de Jesus. Deus podia ter dito, sai daí, meu filho. A qualquer momento. Ele próprio Ele mesmo poderia dizer, É. fui. E aí? Deus ensinou nós um amor no não. O amor não vem do sim. O sim vem a alegria. O amor não se faz do sim, o amor se faz do não. É, isso aí, eu acho que isso aí resume bem essa questão do início do processo, né, Polho? É o sim ele vai e ele usa. Isso traz o prazer. E o prazer faz com que ele não feche esse ciclo, né? Tudo é fácil, vem, um tá aqui, cheio de amigos. Eu conheço oportunidades. dependentes químicos e acolhidos que saíram da comunidade e em 3 meses estavam com uma casa imobiliada, irmão. E depois de 6 meses estavam lá comigo de novo, sem nada. Quando é muito altos e baixos. Né? A montanha-russa. Ô, pô, e assim, ó, me fala uma coisa agora, vamos esquentar um pouco isso. Deus tá aqui, cuidando de todo mundo, né? E com muita frequência, eu digo nós, você, o David, né? Nós colocamos Deus em algumas provas, né? Sabendo que ele está fazendo aquilo justamente para avaliar a constância, o tamanho e a perseverança da nossa fé. Ah, mas Deus permitiu ou Deus quis que aquilo acontecesse, ou que aquela criança passasse por aquela situação, essa situação dessa pessoa que eu conheci, ou aquela situação do Poio naquela adolescência, que foi e entrou no mundo das drogas, ou do David, ou de tantas outras. Deus está tão próximo. Por que uns ele permite e outros não? Ou ele deseja algo? Ele é tão bondoso, né? Será que ele deseja um arranhão a alguém? Não. A um ser humano? Não, hipótese alguma. Mas aí nós vamos lá para a Bíblia, então eu vou ter que responder biblicamente. Jó. Deus permitiu, não permitiu? Muito, né? Mas aí Deus não permitiu ele tocar em quem de Jó? Na vida dele. Na vida. E quem mais que não foi tocado? A esposa. A esposa. A esposa de Jó não foi tocada pelo inimigo. Verdade. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu Falava bem. para Jó, por que você não nega esse Deus? Não é verdade? Então, se nós pegarmos, porque Deus, tu crê, eu creio, nós cremos, professamos a nossa fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E Deus, você acha que Deus gostaria da criação dele, porque ele fala que somos imagem e semelhança dele. E algo de ruim aconteça em nós? Você acha que Deus permitiria que algo... Representando ele fisicamente aqui na Terra, né? De forma alguma. Pois é, irmão. Mas quem procura? Só que aí é Quem a liberdade então de tá aí, escolha. irmão. Aí você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha. E também não é o diabo, né? Não, Só que o diabo proporciona. não é que ele proporciona. É que primeiro você dá Facilita livre o caminho. acesso para É ele. É marapuca. você que abre o caminho, mas é você que abre. É você que diz assim, eu vou para prostituição hoje. Eu vou sair daqui com o David, com o Valdemar, antes de eu passar em casa, eu vou... Para quê? Ó, o Pra quê, desejo, irmão? tem uma coisa muito interessante. O desejo, ele é algo maravilhoso e algo parte dos nossos faz sentimentos. parte, é algo intrínseco dentro de cada um de nós. Só que muitas vezes o desejo que nós temos é desejo de fazer coisas ruins. E isso não é, Mas aí não é vamos de errado. novo. Aí, não. E não é nem Nós vamos pecado, cair. nada. Não. Aí, nós A vamos de novo questão pro pai. Nós vamos é- de novo pro pai.
vocês, nós, quando um filho pede, que temos um coração mau, damos coisas boas para os nossos filhos, se imagine Deus. Só que o que acontece? Esse desejo dentro de nós, eu vejo que o grande problema não é o desejo, porque hoje a própria ciência diz que o desejo É controlado. é controlado, é algo de 3 a 4 segundos. Claro. Então me deu o desejo de fumar maconha. Só que aí ativa o o que teu racional. acontece? Aí eu alimento, eu falo, puxa, eu podia fumar um baseado. Aí eu começo a pensar, mas vai me relaxar, quer dizer, eu estou alimentando. Aí o desejo alimentado se torna vontade. E a vontade alimentada se torna ação. Então, Olha a desejo de construção fazer... para chegar na ação. É longa? Existe uma construção até. Os meninos saem da casa, presta atenção, eles saem da casa antes dos 6 meses de tratamento. Muitas vezes nós temos lá um chá. Existe um chá lá para se tomar. Chama-se, para esses aí, chama-se chá de jatobão. Então, eles tomam um golinho desse chá de jatobão e o que eles fazem? Mas antes de ir, eles constroem todo o caminho deles até o uso. Claro. Porque eu vou sair daqui e lá dentro já está maquinado, está tudo planejado. Aí Quer dizer, o desejo existiu, mas se não fosse alimentado, não levava não ação. levava ação. E você pode cortar e falar, não quero, não é isso. Acabou. Quer dizer, deu 3 segundos, passou, mudei, pronto, não vou fazer mais. Simples. Essas são as emoções, né? As nossas emoções, elas são infantilizadas, né? Por isso que você pode olhar para uma barata e imaginar que aquilo seja um dragão. Pode acontecer. Aí eu vou Sim. te dar outro exemplo daquilo que você falou antes, né? Quantos milhões de habitantes nós somos na Terra? Né? Começa por aí. Galera. Uma galerinha, É né? de 7 bilhões. É uma galerinha, não é verdade? Aqui em Beltrão, quantos mil habitantes nós somos? 100 mil habitantes, Por mais que, que que Pato Deus, Branco. por que Deus pegou só o Valdemar? Eu amo os patobranquenses, mas não concordo com algumas atitudes deles, mas eu amo eles. Passei por uma no basquete, mas louvado seja Deus Mas não por isso. perderam por eles. Não, perdemos. É normal. Mas bem tranquilo. Mas assim, por que diante de tudo isso escolheu um só? Por que escolhe um só? Porque Deus levanta alguém quando Ele quer para mexer com todos os outros que estão ali. Porque os outros estão mortos. Não é verdade? Aquela obra sobre o olhar de Maria, lá tem a mão do Senhor. Lá é uma terra santa. Lá a água é terapêutica. Tudo que foi lá foi profetizado antes. Era para ser de madeira. O Senhor deu num grupo de oração, vai ser tudo de bloco. 2 semanas depois começou a chegar bloco. Então, tudo que a mão de Deus toca, a obra de Deus ela acontece. Mas tem que ter alguém. Tá, e o que te levou a esse projeto? Porque não foi algo assim, vou lá, vou construir uma casa de acolhimento. Tem uma história por trás disso. Então eu vou te falar uma coisa. Se eu for fazer a minha vontade, eu não estou lá. Lá não está a minha vontade. Lá não está. Cara, eu cuido de 60 loucos lá, irmão. Sabe quem que é o mais louco que está lá? Você? Sou eu. Quando dizer é a loucura. Aí você fala assim, o que me levou? Foi Jesus. Por quê? Porque eu tive um encontro pessoal. Como que foi esse encontro? Até porque, assim, com certeza muita gente tem a curiosidade. A gente tava falando até agora. Usei droga, eu bebi, fumei, pintei os canecos, isso, aquilo. Mas chega o momento e aí volta na escolha. Quer dizer, eu continuo ou não continuo? Como que foi isso na tua vida, Valdemar? Então, começa tudo com o Nosso Senhor de Fátima. No dia que eu fui pedir ajuda lá, no dia 22 de maio de 2018... Dia abençoado. porque é teu aniversário, né?
22 de maio? Ah, é verdade, nós estávamos no podcast, inclusive, não teve bolo. Não teve. Não teve bolo. vergonha, Temos que né? fazer, comprar o bolo agora para lembrar. Então, Se mais pra calote frente, eu também. vou te contar algo que aconteceu hoje, tá? E no dia que a gente está se encontrando, reencontrando, não posso falar agora, tá? Mas em breve eu vou trazer esse acontecimento para vocês e de fato. Ó o suspense aí, gente. Tem algo Amém. maior aí. Tem algo muito grande. Porque assim, ó, aí nesse dia, eu fui pedir ajuda. E aí duas pessoas me acolheram. Essas duas pessoas que me acolheram são meus amigos. Eu tenho 2 amigos. Até hoje eles me acompanham. Até hoje eles me mandam mensagem. Tem um que é mais intenso a vivência comigo porque é presidente da nossa associação, o Ademir. E o outro, o Laércio, que ele fica Cuidando. cuidando, é padrinho do meu filho mais novo. E aí eles me levaram, 2 anos. 2 anos, eles me levaram eu para um lugar chamado Comunidade Terapêutica Renascer, ali em Dois Vizinhos. E ali começa a minha conversão, dentro de uma capelinha. Depois de ter conhecido isso aqui, ó. Eu não sabia que isso existia. Chama-se terço, não é verdade? E aí o Ademir me deu um de presente, me jogou nos peitos e falou assim, pra onde você vai precisar disso. E aí depois de eu me entender nos primeiros 15 dias, porque eu falei assim, não, eu só vou ficar 15 dias, depois eu vou voltar para casa. Aí depois passou os 15 dias, não, hoje eu vou ficar até o final do mês, porque daí depois eu volto, né, para a família e tal, tenho empresa, preciso e tal. E aí depois veio a consequência do meu uso discriminado da minha droga de preferência, né? Veio o divórcio, separação, veio a perda de tudo aquilo que eu tinha construído e o distanciamento dos meus filhos. Na época com 12 e 8, né? E aí eu me agarrei nisso aqui. Rezar o terço. Contra o pessoal com Deus, deu-se através disso aqui, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Como assim? Todos os dias. E eu pratico isso na nossa comunidade, foi isso que me salvou. Né? Essa metodologia de oração, disciplina, promoção de autoajuda e sociabilidade. É isso que me salvou. E toda manhã, nos pés de uma imagem de Nossa Senhora, diante do sacrário, eu rezava o Santo Terço de joelho. E eu gosto de rezar alto, irmão. As pessoas olham para mim quando eu entro numa igreja rezando as Ave Maria. Eu não rezo a Ave Maria para dentro de mim. Porque eu rezo porque ela tem que ultrapassar o teto da igreja e chegar aos ouvidos de Deus. Porque quando eu ia para a zona, quando eu ia para o traficante, vem aí uma cachaça, traz uma puta para mim. E agora eu vou rezar. Ave Maria, cheia de graça. Não, eu vou rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O céu tem que escutar a minha oração. Eu sei que, biblicamente, você fecha a porta do teu quarto e é no íntimo, no escuro, que o Pai te enxerga. O Pai te vê. Mas ele precisa te escutar. Né? E para ele te escutar, você tem a boca para falar. Tem que dialogar, falar com o Senhor. Tem que falar com o Senhor, irmão. Pedro, caminhando sobre as águas, gritou, socorro, Senhor. Porque tirou o olho do Senhor. Mas Jesus estendeu a mão. Aí você fala assim, não, mas oração, rezar, cara, rezar o Santo Terço, irmão, cada Ave Maria é uma bala, isso aqui é uma metralhadora contra o inimigo, contra o demônio. É um balaço no demônio. O demônio não gosta. Cara, você quer ser limpo de tudo, você quer ser limpo, você quer se livrar de todos os demônios que tem dentro de você, pega o terço e proclama as Ave Maria. Proclama. Até porque no terço vai se rezar os mistérios da paixão. Não. Eu Vai, adoro da a terça, vida e eu tudo adoro mais. a terça e a sexta. Paixão do Senhor. Cara, E vai pedir a intercessão de Nossa Senhora. a agonia de Cristo que suou
Irmão, suar sangue. Você corre, joga bola, você sua, passa a mão assim. É salgado. Mas suar sangue. Flagelado. Flagelado, irmão. Três chicotadas, duvido que um de nós aguentava. Mas tudo se cagaram tudo. É pesado. Irmão, daí os caras vão ainda e botam uma coroa de espinho no cara. E se não bastasse, pegaram um madeiro, e por fora era uma madeira, a coisa mais linda do mundo, mas por dentro estava o pecado de todo mundo, olha o peso. E ele teve que subir. E aí depois, um prego. E na sede? 2 pregos. 3 pregos. Por mim, por você, por todo mundo, por todos os pecados, pela nossa iniquidade, pelas nossas vontades, por tudo aquele lixo que a gente é, quanto ser humano. E daí, irmão? E tu faz o que hoje por causa disso? Tu vai usar Não, droga. se for olhar, viu? Se for olhar, não tá fazendo nada. Mas o que fazer? O que eu faço? O que eu deixei? A gente prega mais prego na cruz ainda. Irmão, sabe o que eu penso de vez em quando lá, que eu estou diante do sacrário, estou rezando, tô com o Senhor, eu peço para o Senhor, Senhor, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso vai me levar eu para o céu? Acolher, largar tudo, pegar o cara que, sabe, que estava na cadeia. Eu fui pegar um menino que foi meu monitor, ficou comigo quase 14 meses na cadeia, num sábado à tarde. Ele foi meu monitor, meu braço direito, ele fez catequese, ele foi batizado, ele fez a primeira comunhão, não fez o crisma, porque agora daí ele saiu da comunidade, tem sua própria vida, já tem uma filha que nasceu, esses dias ele mandou uma mensagem. Será que isso basta para o Senhor? Ou eu posso fazer algo a mais? Mas aí tem uns caras que ficam sentados dentro da igreja, olhando a bunda da menina que passa com a calça colada. E sai da igreja ainda e fala mal do padre. Ou sem vergonha? Perdão da palavra. Mas tem coisa que está aqui dentro que eu preciso falar. E como acontece isso? Muitas pessoas estão na igreja, mas a igreja não está nela. Mas aí... Ó, o David. Fale aquilo que você falou para mim do coração, né? Então, nós estávamos falando os bastidores, né? E como tu tocou, é bem isso. O que eu falava? Tipo, quando que você grita? Quando a pessoa está longe. A pessoa está longe, você fala, faz favor, vem cá. Por quê? Porque a pessoa precisa escutar. Essa é a única vez que você grita. Aí nós falávamos justamente sobre isso. Fala, tá, agora, por que então, quando duas pessoas estão juntas, uma do ladinho da outra, vou dizer, tô eu e o Dick aqui. Ele começa a brigar. Começa a discutir. Aí começa, porque eu falei... Quer dizer, um ergue a voz, outro ergue a voz. Tá, mas tá do lado. Por que grita? Porque o coração tá longe. O casal, quando briga, grita porque o coração tá longe. O pai e o filho briga porque o coração tá longe. E aí, por que muitas vezes a gente briga com Deus? Porque o coração tá longe de Deus também. O cara diz assim, essa mensagem já valeu. Já, tô louco de bom, já. Eu não precisava nem ter vindo. Louco de bom, né? Eu fui curado. Eu falei pra ele, você me curou com isso. Porque eu sou muito... A gente às vezes é muito no ímpeto, né? Muito... Claro, e quem é sanguíneo, aquela coisa que o sangue perde, explode. Claro que você tem que entender o que eu vivo hoje com aqueles meninos. Sim, existe uma realidade, por um contexto. Que se eu chegar e mostrar os dentes e falar, aquilo vira um pandemônio, irmão. Porque aquilo é um barril de pólvora com estupim aceso. Respiro. Eu tenho que estar sempre assim. E teve algum caso, falando novamente sobre a comunidade, porque com certeza tem, como você falou, passou mais de 1000 pessoas. Mas desses 1000, tem algum que aquele você falou, puxa, esse daqui impactou minha vida, seja positivamente ou negativamente. Que você fala, esse caso marcou a minha história. Tem algum? Carlos, o nome dele.
está lá comigo hoje. Tivemos no PHN esse final de semana. 50 mil pessoas na hora da Santa Missa receberam a Eucaristia e uma música tocando. E esse cara, o único que estava de pé, com os braços abertos, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Cantando uma música. Às vezes ele passava a mão no rosto e os braços abertos de pé e ele louvando o Senhor em verdade e espírito. Esse foi um caso que te marcou. Mas olha só, o cara não é batizado, o cara não tem a primeira comunhão e o cara não é crismado. Mas viveu intensamente uma experiência de Deus. Tapa na cara. Em algum momento ele recebeu, né, o Espírito Santo e foi em vida. Tem. Aí, negativamente, tem eles, né? Tem eles que tiveram oportunidades, né? Mais do que uma. Porque a nossa comunidade, ela é assim. Na promoção do terceiro pilar, na promoção de autoajuda e sociabilidade, entra algo que está intrínseco dentro de mim, o fundador. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque lá tudo é inspiração do Espírito. Não se faz nada antes de rezar e clamar o Espírito Santo de Deus. Vindo do Espírito Santo, encher os corações dos vossos filhos. Não se faz nada sem rezar, sem oração. E na inspiração do fundador, da comunidade, tem que haver a labuta. O trabalho. E aí, O trabalho é pedagógico e como restaura. é que você traz uma pessoa que está lá? Porque assim, Dipe, onde é que nós estamos hoje? Veio, você conhece a comunidade, já foi lá. Onde é que nós estamos hoje? No meio do mato. Literalmente escondidos. Sim. Aí eu falo, só um parênteses, eu já volto para o terceiro pilar. Na época de Jesus Cristo, os leprosos ficavam onde? Escondidos. A lepra do século É a dependência é a aqui. dependência química, é o alcoolismo, é aquele que está na rua precisando. Essa é a lepra. E nós estamos lá. Como trazer um leproso para a sociedade de volta? Como dar dignidade? Aí entra o voluntariado na casa. Depois de muita oração, tem umas meninas que fazem, e algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade como voluntários e que trouxeram para dentro da comunidade as parcerias de capacitação técnica, Senai, concursos profissionalizantes, a qual dá embasamento para a gente colocar essas pessoas no mercado de trabalho de uma forma diferente daquelas como elas entraram. Então, após 3 meses, 90 dias de tratamento, aqueles que mais aderiram ao tratamento, que são mais obedientes, que são mais participativos, que fazem mais pela casa, que retribuem mais aquilo que está dando a ele, esse a gente começa a trazer para o mercado de trabalho. Então, hoje nós temos 9 meninos que trabalham na cidade já, dos 64 que estão, 62 que estão lá. Porque tem gente que chegou ontem, semana passada, enfim, tem que passar pelo processo. Mas é isso. Então existe, na verdade, um acolhimento dessas pessoas, Uma uma capacitação e o capacitação, retorno delas diferente. uma ressocialização. Então existe um Exato. trabalho espiritual, que eu Muito acredito que seja o pilar central. Central, oração, primeiro pilar. A disciplina, para seguir Disciplina. tudo que tem lá. São 37 regrinhas básicas. É aquelas que você tem com a tua esposa. Tu tem com a esposa dele dentro de casa, com os teus filhos. Eu tenho com os meus. Os meus 54. Levantou, estica o lençol. Dobra o cobertor. Não deixa a toalha. Leva pro varal. E vem pra oração. Simples. Segue A cartilha. a cartilha que tá tudo bem, irmão. Né? Nós temos um grande problema. Um grande problema. O mal da humanidade chama-se desobediência. Nós somos muito... E quando você aprende a obediência, você olha para Maria. 3 S's. 3 S's de Maria. Quais são eles? O sim, o silêncio e o servir. Pronto. Nós conversávamos sobre isso no horário do almoço lá em casa. Entendeu? Não tem segredo, irmão. Aí voltando lá, né? A capacitação, ela tem que acontecer para o ser humano porque ele precisa ter algo
Porque senão, aquilo que a gente já sabe, mente vazia, a oficina do demônio. Vai acontecer aquilo que você falou. Ele vai pensar em fumar, ele vai alimentar e ele vai ir para ação. Nós temos que cortar isso. Lá ninguém fica sem fazer nada. Lá toda a casa é mantida por todos eles. Cada um tem que lavar sua roupa. A gente faz o rodízio para lavar no banheiro, faz o rodízio para lavar a louça, faz o rodízio para ir para a cozinha, faz o rodízio para ir trabalhar, faz o rodízio para construção, faz o rodízio para carpir, faz o rodízio para cuidar da horta, faz o rodízio para cuidar dos bichinhos, faz o rodízio. É terapêutico. E existe tempo. 6 meses a 12 meses. Por que esse tempo? Porque 6 meses é o tempo que, se você estiver lá, você consegue entender a metodologia de oração, disciplina e promoção da autoajuda e sociabilidade. Você consegue, em 6 meses, qualquer ser humano consegue se adaptar. E desintoxicar o corpo também. Que é o principal, né? Mas o ideal é 12, por quê? Porque aí entra os 12 passos da sobriedade. Quais são eles hoje? Quais são os 12 passos? O admitir, reconhecer a dependência e a importância diante do vício, o confiar, que é depositar a fé em Deus e buscar a sua ajuda, o entregar, que é entregar a vida e as dependências a Deus, o arrepender-se, que é arrepender dos erros e buscar o perdão, é o confessar os pecados e buscar a reconciliação, é o renascer para uma nova vida em Cristo, livre do vício, é o reparar, que é buscar reparar todos os danos causados quando você era adicto. Você tem que reparar, irmão. Você machucou muita pessoa. Você fez muita gente sofrendo por adicção. Não há dúvida disso, né? Entendeu? Aí você começa a professar a fé na Santíssima Trindade, na igreja. Depois você começa a orar e vigiar, que é o 9º passo. Todos os outros que você já vivenciou, nos 9 meses que passaram-se lá. Depois você vem para o servir, e daí você aprende a servir a Deus e ao próximo. Depois você começa a celebrar, que é o 11º, que é celebrar as conquistas da tua sobriedade, que você alcançou durante os 11 meses. E por último é o que eu pratico diariamente, que é o festejar. É uma vitória diária. Eu festejo todo dia. Todo dia eu estou em festa. A minha alma se alegra no Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, e de sempre. Então Ele se alegra. Eu me alegro em Cristo Senhor. Só que para você passar por isso que nós temos uma metodologia e lá nós estamos construindo. E o projeto é para 4 dormitórios. Eu estou começando a edificar o 3º. O primeiro dormitório é para você passar os 3 primeiros meses. Então, quando você chega lá, você tem um banheiro simples, mais simples. As janelas são de MDF, para fechar você sente uma certa dificuldade. Porque você tem que reconhecer, não você tem que admitir até onde você estava na rua. Até onde você estava na rua. Aí você vem para o 2º dormitório, onde já tem as janelas de alumínio, envidraçadas, com uma cortininha no quarto. Um banheirinho um pouquinho melhor. O projeto do 3º dormitório é fazer todas as paredes de alvenaria e colocar forro de PVC e box nos banheiros. Já temos os boxes que nós ganhamos. Já temos as janelas que nós ganhamos. O 4º e último dormitório, que é para os 3 últimos meses dos 12 passos da sobriedade, que é o servir, o celebrar e o festejar. Esse aí daí vai ser aquele dormitório que para você entrar, você já vai pisar nos porcelanatos. Vou fazer de porcelanato, vou fazer teto de gesso, vou fazer banheiro com box de vidro, vou colocar camas individuais nos quartos. Ah, mas por que lá? Porque assim, irmão, você tem que chegar e passar pelo processo. Então, quando você chega lá no primeiro, que você é acolhido, você olha o cara saindo do último. Biblinha embaixo do braço, tercinho na mão, bem vestido, calçado limpo, cabelo bem penteadinho.
perfumado e ir para a igreja rezar. Você não vai querer aquilo lá para você, irmão? Mas aí você tem que passar pelo processo. Eu conversava isso com uma paciente essa semana, quadro grave que a gente teve que estar internado lá no hospital regional, e ela evoluiu com várias complicações desse politraumatismo que ela sofreu. E uma dessas complicações foi uma lesão da bexiga. E essa perfuração da bexiga fez uma fístula, enfim. Foi se agravando. Foi se agravando, ela quase morreu, teve pneumonia, fez sepse, uma fratura grave de bacia, de quadril. E a família bastante apreensiva, querendo uma resolução imediata para o paciente. E eu cheguei para a família e a primeira coisa que eu falei para eles, para as filhas que estavam lá, falei, como que está a gratidão de vocês? Estão trabalhando a gratidão? Antes de cobrar, querer saber isso, aquilo. Tá? A mãe foi atendida de imediato, está no hospital referenciado, tem todas as especialidades aqui ao dispor dela. Foi para o UTI quando precisou. Está há mais de um mês internada. Talvez em muitos lugares do Brasil ela já estaria morta. Ela Não teria atendimento. e ela vai para casa, só que ela precisa viver um processo. Para chegar à cura dela, existe um processo. E eu não estar fazendo nada, que foi uma proposta de tratamento que eu coloquei para a paciente, é o que deve ser feito nesse momento. Então, mudem o ângulo de visão. Né? Então, é sobre isso. Eu acho que nesse processo eu lembro da comunidade de Betânia, que foi fundada pelo Padre Léo, e que é de acolhimento a dependentes químicos, e uma das coisas que o Léo sempre cobrava, eu tive a grata satisfação e o privilégio de trabalhar com ele por 7 anos. E de viver com ele por 7 anos. A foto e a foto né? da Cabeludão. tá lá no memorial do Padre Léo, lá em São Paulo. Lá. E uma das coisas que o Léo sempre falava e cobrava dentro de Betânia, Valdemar, uma coisa que no começo eu não entendi, depois eu fui entender que era pedagógico. Ele falou assim, cada dependente químico que era acolhida, ela tinha sua cama, seu armário, e tinha que estar impecável. A cama esticada, o lençol esticado, abria o guarda-roupa, tinha que estar a roupa toda dobrada, separada por tipos de roupa, por cores. E aí, muitas vezes eu falava, nossa, Léo, mas é chatice isso daí. Ele falou, não, filho, isso não é chatice. Ele falou, isso é organização. Primeiro, porque a pessoa quando está na droga, ela não tem organização nenhuma. E quando a pessoa começa a arrumar o guarda-roupa, significa que ela está arrumando a própria vida e arrumando interiormente. Ele diz, isso é pedagógico. Ela está se aproximando. Deus gosta de ser Então, olha que interessante isso. Deus habita em lugar sujo, irmão? Não. Deus habita em lugar desorganizado? A nossa igreja é exemplo, irmão. Entra em alguma igreja que está desorganizada e que está suja. Não tem nenhuma. Por mais simples que seja. Não tem nenhuma. Arrumado. Nenhuma. E aí eu prego para os meninos lá isso. Eu falo para eles, vocês querem saber, por isso que a gente tem o carisma do acolhimento, Deus já dá isso para nós, a questão da organização. Eu faço isso com os meus lá. Eu olho para eles, viu, eu vou descer ver teu guarda-roupa. Eu sei como é que você está pelo estado do teu guarda-roupa. A minha mudança dele, do Começa pela forma que eu arrumo minhas coisas. Você vai na minha casa, eu moro sozinho. Eu estou num relacionamento há 2 anos, ela mora, nós vivemos um namoro, né, estamos nos conhecendo, mas eu moro sozinho na comunidade, eu não moro junto. Ela mora com os filhos dela, Cristiane, e eu Você moro mora lá na comunidade. Vocês podem ir na minha casa, irmão. Sou eu que cuido dela, não é ninguém. Eu lavo meu banheiro, as minhas roupas são todas dobradas dentro do meu guarda-roupa. Você pode ir, eu faço questão. A cama, as 2 camas que eu tenho, 2, né? Porque eu tenho 2 quartos, né? Então, as 2 tem só o lençol esticado. E toda segunda-feira, pela manhã, das 6h30, eu acordo, vou pro terço, faço minhas orações, 8h15, 8h20,
Eu não tomo café com os meninos porque me dá uma ansiedade tão grande de limpar a minha casa. Então eu tenho a segunda-feira para o faxinão. Eu limpo a minha casa. Porque daí se eu chegar lá com os meninos e abrir, como é que eu vou cobrar algo que eu não faço, irmão? Eu tenho que ser exemplo. Aí eu vou falar assim, 7 anos eu não bebo, 7 anos eu não fumo, 7 anos eu não uso droga, mas eu prego para aqueles meninos lá e eu exorto eles e falo, você não pode beber, porque não adianta você ser um pregador da renovação carismática e pregar para alguém deixar de beber e depois você vai no boteco e vão comer um lanche e tomar uma cerveja, seu hipócrita. O perdão da palavra, me perdoe. Mas não pode, irmão. Você tem que pregar aquilo que você vive e você tem que viver aquilo que você prega, senão você não é exemplo. Você não pode cobrar ninguém. Eu quero que venha me cobrar. Vem me cobrar. Mas vai lá ver. Eu levo para ver. Eu levo, irmão. E o Léo sempre falava essa questão da organização. A organização é primordial. Irmão, você tem que ser organizado dentro da tua casa. Ser exemplo do teu filho, Dico. Acredito que sou. Ser organizado. Aí eu ganhei umas roupas dele, de doação para os meninos lá. Vieram dobradas, passadas e perfumadas. Eu ganhei roupas de doação que quando eu tirei, nem um cachorro vestia. Para dar para os meus meninos. Bah, Cristão, irmão. é Cristão. complicado. E Cristão. me diz uma coisa, Valdemar, que muita gente está acompanhando e está pensando, puxa, eu estou passando por esse calvário, porque dentro da minha casa o pai é alcoólatra ou dependente químico, ou o filho é dependente químico. Hoje, como que faz para ir e para passar esse tempo e fazer esse processo na comunidade? Isso tem um custo, tem que pagar por mês? Como que funciona para ir para lá? Até porque, um dado bem interessante. O Dico talvez tenha essa informação, talvez você já buscou também, mas eu sei que muita gente que está acompanhando não sabe disso. Mas a própria Organização Mundial da Saúde ela vai dizer que, em decorrência das drogas, e aqui não estamos falando das drogas lícitas, que é o álcool e o cigarro, apenas das drogas ilícitas, morrem em média 600 mil pessoas por ano, o que vai dar uma conta de 50 mil pessoas por mês, o que vai dar uma conta de 1.666 pessoas por dia, o que vai dar uma conta de 667 pessoas por hora, o que vai dar uma conta de uma pessoa a cada 50 segundos. Ou seja, nesse tempo que nós estamos no podcast, já morreu mais de 100 pessoas. Por conta das drogas. Fora que as que não estão nessa conta. Aí que tá, porque muitos não sabem Isso dessa na conta. verdade é subnotificado. Isso, porque Aquela pessoa que infartou porque é usuário de cocaína. não tá nessa conta. O outro que morreu por uma doença pulmonar. O que foi assassinado por um traficante, porque não tá nessa conta. Está no trauma, na causa externa. Essa conta O é muito acidente maior. causado que matou a família porque está alcoolizado, está em outra, entendeu? Mas vamos pegar só essa quantia que dá a cada 50 segundos Já de uma é morte. impactante. É grande demais. Sim. E aí a pessoa fala, puxa, eu não quero que aconteça isso na minha casa. Tem como ir para a comunidade? Então, assim, a nossa comunidade, ela tem algo que Deus, o Espírito Santo suscitou, que a hora que a pessoa está com sede, nós temos a água para dar para ela. É simples. Ou seja, é só vir. Bota dentro do carro e vem. Depois nós vamos ver os pormenores. A nossa comunidade, ela hoje acolhe gratuitamente. Não precisa pagar nada. Nada, nem o centavo. Ah, mas como é que você faz para viver? Como é que você faz para construir lá? Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. É oração. E mesmo gratuitamente, hoje você acolhe quantas? Sim, 62 pessoas tem lá. 62 Nós pessoas. ofertamos 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanche às 4 da tarde e jantar. E não é pouco, irmão. Não é pouco. E diante desse quadro, mas como é que eu faço para ir? Depois no podcast você vai ter ali o número do meu telefone através do WhatsApp.
né? Através de amigos, através do David, através do DIP, através das pessoas que conhecem a comunidade, nós acolhemos. Hoje, eu não tenho vaga. Casa cheia. Casa cheia, 62 leitos, 62 estão completos. Eu preciso construir o terceiro pavimento e eu preciso da tua ajuda que está nos assistindo. Porque nós vivemos da doação. Eu preciso de bloco. Lá na Pavimente, vai lá, compra. Você não precisa dar o dinheiro. Porque muita gente, David, eles pensam assim, eles olham o Valdemar na cidade. Porque eu tenho que vir atrás de buscar Ajudar a recursos. manter a comunidade. Eu tenho que correr atrás, irmão. Eu estou construindo. Aquilo lá está sendo construído. É muita coisa. Além da construção, eu ainda acolho. Porque eu podia fazer assim, não. Primeiro eu vou construir todo o projeto, eu estou lá morando na minha casa, eu estou vivendo, né, eu tenho um aluguelzinho ali, então eu posso viver muito bem. Lá eu não vou acolher ninguém para não me incomodar. Não, irmão, eu tenho 62 lá. Então está sendo construído e ao mesmo tempo acolhendo. Então aquilo lá Não para nunca. não pode parar. Jamais pode parar. Eu já estou pensando na feminina. Que houve um pensamento lá atrás, mas houve uma estagnação, mas logo em breve vai ser iniciada a casa feminina para 30 mulheres. E até porque hoje acho que um dos estigmas, não vou dizer estigma, mas até porque não só nesse sentido, mas hoje o uso de droga por mulheres está tanto quanto ou até superior por homens. Se você quiser, eu mostro. É de 4 a 5 por semana. Buscando ajuda. Curitiba e Cascavel eu mando. Cheguei a levar meninas para Cascavel. Queremos botar meninas dentro do carro e levar para Curitiba. Já fizemos isso e fácil, e não tem problema nenhum em fazer isso. Porque é o meu serviço. Também o projeto. A demanda é muito grande, é muito maior, porque muita gente precisa. Irmão, quantas senhoras casadas que o marido chega em casa, depois de uma bebedeira, desce a lenha e ela pega um litro de cachaça e começa a beber. Ele precisa de ajuda e não tem onde ir, irmão. Quantos lares aqui na nossa cidade tem pessoas passando por isso nesse momento e não tem para onde ir? E nós com o projeto está estagnado por enquanto, mas está aqui. Ele pulsa. Mas vou fazer. Só que para isso precisa de ajuda. Precisa de doação, precisa de ajuda. Ah, o que precisa lá? O que falta lá? Lá falta tudo, irmão. Lá falta produto de limpeza, lá falta arroz. Hoje comprei 25 de açúcar. Tive que ir no mercado comprar, porque não tinha para doação. Mas já estamos rezando, está em oração. Né? Logo alguém Mas vai quer doar valor financeiro, se você não sabe, doa também. Porque as pessoas, é isso que eu ia falar antes. O que as pessoas fazem? Elas doam o dinheiro com dó de doar, porque elas acham que eu vou usar o dinheiro delas. Tadinha delas. Vai na contabilidade lá e ver quanto já... dizer da comunidade. Irmão, minha família eu tenho. Não preciso daquilo lá não, irmão. Dinheiro da obra é dinheiro da obra, eu preciso do meu. Se você soubesse contabilmente, tá tudo lançado, irmão. Quanto eu já aportei meu lá. É sobre você. Exato, irmão. Não é sobre o que o outro vai fazer. Exato, é tipo assim, tu tá no sinaleiro, tu vai dar um dinheiro pro cara, tu tá vendo que o cara vai usar droga. O problema do cara, irmão. Sim. Ele falou que ia comprar um salgado. Se ele tá mentindo, o problema é dele. Certo. Foi. E me diga uma coisa agora, pegando esse gancho aí. Você, com relação a você, ao teu interior, com relação a Deus, com relação às pessoas, aquilo que você foi vai completamente na contramão do que você é hoje. Mas a gente sabe que se carrega um fardo, né? Existe uma conta a ser paga em decorrência dos nossos erros, e isso todos nós somos assim. Como que você vê essa relação, principalmente do julgo de pessoas com relação à tua pessoa, com relação ao teu passado? Sofre muita discriminação? Isso.
A Pode discriminação, abrir o teu coração. a discriminação ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir, porque o que que acontece? Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, né, Edith? Quando eu me coloco, porque a minha vida é do Senhor agora, né? E lá, na palavra de Deus, vai falar assim, que da mesma forma que você julga, você será julgado. Então, eu olho as pessoas que discriminam a mim por ter tido um passado, né? Tadinha delas, gente. Eu rezo por elas. Eu rezo. Porque eu não tenho o que eu fazer. Eu não posso mudar o meu passado. Tem uma coisa que eu não posso fazer, ir lá e mudar o meu passado, irmão. Pode mudar o teu presente e o teu futuro, né? O meu futuro a Deus pertence. A Deus, o dia de amanhã é dele, não é meu. É Não, dele. você modifica Mas as eu transformações modifico do hoje. Isso. O hoje eu vivo intensamente na sobriedade. Pregando aquilo que eu vivo e vivendo aquilo que eu prego. Não posso ser hipócrita. Não posso ser hipócrita. Mas também eu olho as pessoas que olham. Elas olham Porque as pessoas. como é que um divorciado. Olha o mundo exterior. Como é que um divorciado vai fazer teologia? É justamente isso. É nesse ponto que eu quero tocar, nessa ferida. Nessa ferida. Irmão, o que eu tinha para pagar para Deus, eu paguei. É tipo o cara que matou uma pessoa, tirou a vida, ficou 20 anos preso. O cara pagou? Porra, o cara deve se arrepender cada minuto que tá lá dentro, irmão. Eu era preso, Dip. As pessoas acham que esse mundo é um mundo de liberdade. Você tá preso nesse mundo. Você tá acorrentado. Eu sou livre. Eu posso fazer qualquer coisa, Dip. Eu posso sair daqui hoje, eu posso entrar dentro do meu carro, eu posso ir para Nova York se eu quiser. Não tem que dar satisfação para ninguém da minha vida, irmão. Vai cuidar da tua vida. Vai olhar para tua Mas você casa. sente vai... alguma mágoa Não, dessas pessoas? Você Não. sente alguma raiva, alguma Não. cor? muito pelo contrário, Dip. 70 vezes 7. É bíblico, irmão. Se eu prego o que eu vivo, eu prego. Eu amo. Eu amo o David com a careca dele. Eu posso não concordar com essa atitude dele, irmão. E eu não concordando, eu não preciso viver do lado dele. Não preciso conviver com ele. Mas eu amo Então, ele. está aí a diferença do amar e do gostar. Quer dizer, a pessoa te machucou. Eu Cara, perdoo, mas não quer mas dizer que eu- eu tenho que continuar Tá, mas com ela me machucou porque ela quis realmente me machucar? Por que Claro, eu em vou dar uma muitos vida? casos, porque ela também está machucada, mas, Mas, irmão, mesmo que fosse quando- dizer assim, não gosto do Pô, eu vou fazer isso já para sacanear ele. Porque pode acontecer isso Mas vai também. quiser. Lá na comunidade, com a comunidade. Mas e daí? Intencionalmente. Mas claro, irmão. Mas e daí? Vou fazer o quê? Então você não... Diego, eu aprendi uma coisa com o meu diretor espiritual, meu primeiro diretor espiritual, porque cada pessoa deveria ter um padre, porque é só através da obediência que eu conseguirei ir para o céu. Só através da obediência. Então, assim, ele falou, em toda e qualquer circunstância, Valdemar, fiquemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em toda e qualquer circunstância, Em toda e qualquer circunstância, fiquemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão. Pronto. Cara, quer ver? acabou. Irmão, você quer... Você é, né? Na verdade, Mas quem complica, É a gente que complica. né? Aí você quer... Eu sempre falo isso. Deus faz as coisas perfeitas. Basta a gente não estragar. Irmão, eu não posso trabalhar o agir de Deus, Só irmão. Eu não posso trabalhar o agir de Deus naquela comunidade. A comunidade é dele. Eu estou lá como via, como canal, para que aquilo aconteça. Porque tinha que ser alguém escolhido. Podia ter sido você, não podia? Podia ter sido você. Mas ele escolheu eu. Então tem que dar a cara a tapa na hora boa e tem que dar a cara a tapa na hora ruim, irmão. E é sempre a hora boa? Nunca. Não é, irmão. Não
Aprenda Ninguém uma falou que coisa. isso é fácil. Irmão, aprenda uma coisa. Jesus estava no barco e o vento veio. E Jesus estava como no barco? Deitado, dormindo, irmão. E o barco e os discípulos. Desesperados. Cara, ele estava com Jesus ali, irmão. Para que desespero? Mesmo que ele esteja dormindo, Então, quando vem a tribulação, que você vai passar a tribulação, se a tua fé está alicerçada em Cristo, se você tem a certeza que Ele é teu Senhor, teu Salvador, deixa que venha, irmão. Você soluciona. Não sou eu. Não, eu digo, a gente consegue solucionar, encontrar um Eu caminho. só vou passar. Encontrar um caminho. Só vou passar. Mesmo que você passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, nada eu temerei. Salmo 22. nada temerei, irmão. Para com isso. Mas e para mim não fazer do meu jeito? Como é que eu faço? Se agarra. Como é que você faz pra você não fazer do teu jeito? Eu. Domina os seus desejos, os seus instintos, Mas e como é que você faz? suas vontades e se agarra. Como é que você faz isso? Se agarra na mão do comandante. Então, existe uma forma que eu entendo isso. Muita proximidade com Deus e vida de oração. Intimidade. Só. Gente, olha que assunto. Tá bacana, mas eu não posso deixar de falar que nós vamos ter sorteio, Tico. Nós vamos ter sorteio, gente. Olha só. Valdemar trouxe aqui, olha que coisa mais linda, essa camiseta da comunidade. É a Nossa Senhora de Fátima, é? Não, Das graças. Das graças. Comunidade terapêutica sob o olhar de Maria. E aí você que está na live agora, você vai dizer assim, eu quero. E você que vai dizer eu quero, agora você vai estar concorrendo a essa camiseta. Aqui atrás fala que é da Diocese de Francisco Beltrão, inclusive aqui o endereço, linha São Sebastião, Nova Concórdia, Francisco Beltrão. Tem o Pix aqui para doações, 4069-5327-1000 contra 40. É o CNPJ da comunidade. E se você quer mandar, pedir ajuda, mandar um familiar para a comunidade, número. 45 99 133 0707. Então, digita aí já na live. Aí Eu quero. Bem pertinho. Aí Aí as você fala de... Isso. Aí as pessoas vão falar assim, mas qualquer horário? Sim, qualquer horário deles. Nós trabalhamos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus não descansa, irmão. Onde já vai descansar depois da morte. Deus tira férias dele. Eu te pergunto, Deus tira férias de cuidar de você? Jamais. Por que, Jamais, que eu tenho que jamais, tirar jamais. férias então, irmão, não servir o Senhor? Ó, Por que, que eu tenho que tirar férias? Eu Muito tenho bonita, viu? meu uniforme de trabalho. muito chique. Gente, então digita lá, eu quero, e você vai estar concorrendo, e aí na próxima live nós vamos saber quem é Literalmente um o anjo. Felizardo Um anjo. ou a Felizarda, né, Com Dicas? certeza. Vai estar protegido sobre O o olhar de Maria. Que bacana. Não, e olha o nome, né? Especial. Sob o Mãezinha que olhar vai nos conduzir até dela, o nosso né? leito de morte. Sob o olhar dela. Gente, tá demais essa conversa. Infelizmente o nosso tempo chegou. Parece que acabamos de começar. Parece que começamos agora a falar e já estamos aqui há 2 horas Mas antes de conversando. terminar, eu necessito. Vamos lá então. Existe uma coisa que eu aprendi nesses 7 anos que se chama gratidão. A primeira pessoa que eu devo agradecer é a Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Nossa Senhora, na verdade, pela intercessão. Mas existe um agradecimento especial a várias pessoas. Eu não vou citar o nome, mas todas elas eu rezo todas as noites. Um agradecimento especial, sim, à nossa Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, porque nós fomos acolhidos pela igreja. Hoje nós temos a pertencemos à comunidade terapêutica sob o olhar de Maria, uma comunidade como o bairro Vila Nova é, como o bairro da Cango é, como o bairro Cristo Rei é. Nós somos e pertencemos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do Senhor. Então, um agradecimento especial, agradecendo ao nosso bispo, Dom Edgar, agradeço a todos os sacerdotes. E uma coisa muito importante, amado, não fale mal do teu padre.
Sabe por quê? Porque se o teu padre não estiver na tua paróquia, você não tem Jesus Eucarístico. Então reze por ele, reze pelo nosso sacerdote, reze pela nossa igreja. É pecador, é cheia de falha, irmão. E você na tua casa não é? Presta atenção. Presta atenção. Você não vai na igreja por causa do padre. Você tem que ir para a igreja por causa de Jesus. E volta para a igreja. Sai dessa morbidão. Volta para Jesus. Porque ainda há tempo. Mas pode chegar uma hora que você não vai mais ter tempo. Amém. Né? E como eles O Padre precisam, Jonas, como os sacerdotes precisam de oração, né? Esses nossos intercessores, eles são bombardeados, né? Eles são atormentados. Isso dá uns 3 podcasts. meu Deus, Não, é só para a gente de fato honrá-los, né? Honrar. A gente deve honrar. Não é o pai, porque, honrar viu? a Não mãe. é, não, porque ele puxa o saco, irmão. Se você soubesse, fosse buscar o que a Igreja Católica Apostólica Romana ajuda, é caritativa nesse mundo, sabe quantos hospitais ela mantém, é mantenedora? Só que na nossa cidade tem 3 obras que ela é mantenedora. Irmão, vá procurar. Não fica falando mal da nossa igreja. Isso aí. Os caras acham que os padres pegam o dízimo para ir. Porra! Né? Puxa vida. Não, eu defendo. Sabe por quê, cara? Não fala mal da nossa igreja, irmão. Você tá falando mal de Jesus Cristo. Porque ela é a esposa de Cristo. Poxa. Tá falando mal da mulher de Jesus? não tem como, né? Aí Jesus vai chegar lá, você vai chegar lá, vai querer entrar pro céu, vai bater na porta. Que ele vai falar assim, eu nem te conheço. Nem sei quem você é. Lá tu não vai poder argumentar. Ah, não, veja bem, mas é que naquele tempo eu estava assim. Não tem argumento, irmão. Não tem. Sim ou não. Que nem diz o meu irmão, se não vai aqui, vai pra lá. Vamos dizer, é 2 caminhos, ou para cima ou para baixo. Gente, tá bacana demais esse bate-papo e aquilo que foi falou, dá tempo. Eu lembro, antes da mensagem final, eu lembro do Padre Jonas Abib, tive a graça também de durante um tempo ter convivência com ele, quando morei em São Paulo e estava na comunidade Betânia, e ele dizia que se o mundo fosse uma partida de futebol, nós estaríamos nos acréscimos. É. Ou na Mas ainda, prorrogação, ou né? na prorrogação, que está mais longe ainda, mas dá tempo. Então, dá tempo de mudar de vida, dá tempo de se converter, dá tempo de abandonar o vício, mas dá tempo hoje. Hoje. Amanhã Só pode por ser hoje. tarde demais e amanhã pode nem existir. Então, tem que perdoar alguém, perdoa hoje. Tem que pedir perdão, pede perdão hoje. Tem que mudar hoje. Dito. Hoje. Eu acho que assim, primeiro posicionamento meu é que vai ter que ter um segundo encontro, né? Porque esse foi só uma introdução, né, pô? Tem tanta gente falou tão pouco sobre a obra. Nem dei meu tão rápido. testemunho. É, você não deu teu testemunho, você ia falar também do teu filho. Enfim, eu acho que nós vamos ter outros encontros, né? Vai se tornar quase uma série. Eu acho que você vai conseguir entender melhor sobre isso. Porque talvez hoje não soou da forma que deveria. Hoje talvez a tua aceitação não foi conforme Deus de fato queria colocar no teu coração. Por isso que é importante a constância. E essa constância nós vamos trazer para vocês. É a constância do embasamento científico, espiritual, das escrituras, da busca contínua da fé. Tá? E esse é o propósito do nosso projeto. E vem muito de encontro com o que vocês vivem. Muito pequeno ainda, né? Perto de um trabalho tão caridoso, tão piedoso, misericordioso que vocês realizam nessa obra, na comunidade, né, sobre o Olhar de Maria. Pô, então, assim, agradecer imensamente a tua presença, o teu aceite de prontidão, tá? E, acima de tudo, a tua verdade, tá? A verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela nos coloca, assim, realmente num nível em que, é o que você falou, isso te traz liberdade. Eu não tenho mágoa, ressentimento de falar nada da minha vida passada. Amém. Nada. Porque eu fui curado.
no relacionamento meu e da minha ex-mulher hoje, em relação aos nossos filhos, que são bênçãos de Deus na nossa vida, né? O que criticar, o que tirar de pedrada, porque o que acontece? Prisma do meu filho mais novo. Eu e a namorada, ela e o namorado, meu filho com a namorada, e o Ricardo estava crismando com o padrinho. Fomos todos para uma pizzaria. Achamos a conta. Vamos comer, vamos se alegrar no Senhor, é o nosso filho. Outra, não é nosso filho. É o filho de Deus. Os meus filhos não são mais meus. Os meus filhos são entregues ao Senhor, à vontade do Senhor. Nós somos, né, filhos amados. E Exatamente. com certeza nós vamos falar, vamos voltar mesmo, vamos ter mais esse bate-papo para nós. Vocês abriram o Continua, microfone para mim, eu Vamos falo sair mesmo dele. agendado, tá? Uma Gente, data de... Já deixar pré-agendado, né? Pré-agendado do segundo episódio. Gente, hoje nós não trouxemos respostas prontas. Não. Até porque não existe resposta pronta para as drogas ou para a dependência química ou para a nossa vida. E veja, as drogas elas não são um problema da polícia, do governo, da sociedade apenas. É de todos. É do pai, da mãe, é do irmão, é da família, é da igreja. Por quê? Porque começa dentro de casa. E a cura precisa também começar dentro de casa. E a gente não pode ter medo de entrar nesse diálogo. E como nós somos egoístas, né? Como é? E hoje A gente mesmo- se fecha. Pode admitir, Diego. Pode admitir. E a pessoa ser médico, renomado na cidade, e você tem que falar para os outros assim, puta merda, eu sou o Vargas da Fonte. Você já se imaginou nisso? Eu não sei o que seria de mim. Eu passei por alguns tombos aí, eu vou trazer meu depoimento um dia também. Estou me Tranquilo. preparando Não, espiritualmente. mas você pra entende? isso. Ou assim, o teu filho, puta, eu tenho filho. Meu Deus. Admitir que dentro da nossa casa tem um problema, não. Gente, não é fácil. Não. E assim, não deixe a tua liberdade se transformar na tua prisão. Lembre-se, nós fazemos as escolhas, mas as escolhas nos fazem. E aquilo que eu sempre digo no nosso podcast, a pergunta é só o início. A resposta nem sempre é o final. Então, vem mais por aí. Lembre-se de curtir, compartilhar o podcast, escrever eu quero para você concorrer a essa linda camiseta e nos acompanhar na próxima semana, porque tem muito mais coisa por vir. Dá mais um dedinho de prosa Vamos lá. para finalizar. Bom, você falou de dois vizinhos, que eu acho que foi o pontapé inicial aí nessa trajetória. Então eu queria... eu sou meio boa vizinhense, tá? Trabalho em Dois Vizinhos, adoro aquela cidade, adoro não, né? Gosto demais, amo as pessoas com quem eu trabalho e construir bons relacionamentos e amizades. Então, mando um abraço grande a todo cidadão de Dois Vizinhos, em especial ao pessoal da saúde, da Secretaria de Saúde, do Hospital Provida. Você que está aí assistindo sabe que eu estou falando de você. Um beijo e um abraço do Dr. Deep e, acima de tudo, de Deus Pai no coração de vocês. Outra coisa, apoio. Eu quero fazer um convite a vocês, eu não sei se isso é possível ou não, mas a gente fazer uma comemoração à vida, tá? No meu sítio, com todo o pessoal lá da comunidade. Vamos ter que enfrentar um ônibus, irmão. Arrumou a produção, nós estamos lá. Ok. Fazer festa com Pegar nós. um fim de Desde que semana. não esteja bebida, desde que Cigarro, não tenha. droga. Estamos dentro, irmão. Se Então- tiver um trombinho para jogar bola, então. Então nós vamos Tá fazer, lascado. tá? Isso vai ser um dia realmente de convivência, de confraternização. Para tirar esses meninos de lá, gente. Isso, tirá-los de lá um pouco, Quebrar a rotina. Mudar um quebrar a pouco. Você rotina. não tem noção quando chega uma pessoa na comunidade que só chega lá e diz: bom dia, como é que você tá? Cara, transforma a vida. Um abraço, né? Um Meu olhar. Deus, quinta-feira, Bater que nós temos grupo de oração lá, amanhã nós teremos grupo, toda quinta, aberto a todos, é claro, né? Os meninos ficam ansiados. E agora nós temos o lançamento nessa quinta manhã do nosso Ministério de Música. Os meninos mesmo que vão fazer os louvores lá. E eu vou fazer um momento de acolhida lá com o pessoal.
Gente, Então, outra mensagem. Valdemar, Eu finalizo, né? você finaliza? Tá contigo, Igi. Vai lá, Pode irmão. falar, dar as suas considerações finais, então, foi Eu só quero, mais uma vez, falar para você que o único caminho da salvação é esse aqui. Não tem outro. Não tem caminho melhor para você, para tua família, para mim. Porque uma vez com o teu joelho no chão, você enfrenta tudo e qualquer situação em pé. Mas primeiro você tem que colocar o teu joelho no chão. Que Deus nos abençoe, os guarde, os proteja. E não esqueça de hoje rezar uma Ave Maria pela comunidade terapêutica Sob o Olhar de Maria. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe imensamente a tua vida e a tua missão com a comunidade Sob o Olhar de Maria. E eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo. Então, talvez hoje você esteja enfrentando alguns ou muitos obstáculos, dores, vícios, medos e até mesmo a sensação de que a vida terminou para você, está tudo perdido. Mas lembre-se, Deus nunca abandona um coração quebrantado. Ele transforma ruínas em testemunhas, feridas em cura e derrotas em vitória. Confie, mesmo quando você não compreenda nada, caminhe mesmo quando você não estiver enxergando. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é eterna. E finalizamos com a passagem de Isaías em 41:10, onde ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus abençoe todos vocês e um excelente final de semana a todos. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira em mais um podcast Além da Razão. Amém.